Olá, bom dia. Nossa aula hoje é de História. Nós vamos estudar a unidade 1 do livro didático. O tema é os primeiros grupos humanos. Vamos pegar um zoom para a gente começar a fazer a leitura dos textos. Vocês podem observar bem as imagens. Há cerca de 1,5 milhão de anos, alguns ancestrais dos seres humanos começaram a usar paus e pedras para se defender do ataque de outros animais. Entre 1,5 milhão de anos e 200 mil anos atrás, grupos de ancestrais humanos começaram a captar o fogo na natureza e aprenderam a conservá-lo. Então, eles aprenderam a captar o fogo, acender o fogo e manter ele aceso, e conservar ele sem deixar que se apagasse completamente, para voltar novamente a acender. Entre 230 mil anos e 30 mil anos atrás, alguns grupos de ancestrais humanos utilizavam pedras lascadas como instrumentos para corte e perfuração. Então, veja bem, essas informações que ele nos traz aqui. Então, desde o início mesmo do desenvolvimento dos primeiros grupos humanos na Terra, quando eles começaram a desenvolver, a ter seu desenvolvimento. Primeiro, eles começaram a usar paus e pedras para se defender de outros animais. Depois, eles começaram, uma outra fase, que eles começaram a dominar o fogo e a conservá-lo. E, posteriormente, eles conseguiram utilizar pedras lascadas como instrumento para cortar, para perfurar, para fazer ferramentas, que hoje nós temos, por exemplo, na nossa cozinha nós temos facas, vários tipos de instrumentos que, se a gente for pensar que o único instrumento que eles tinham mesmo como ferramenta seria as pedras lascadas. Vamos voltar aqui e passar adiante. Aí vocês podem estar observando aqui alguns grupos, algumas figuras, algumas imagens, que no decorrer a gente vai ver com a transformação, o desenvolvimento, a linha do tempo do desenvolvimento. Nessa outra página, há cerca de 150 mil anos, grupos humanos viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos, por isso dificilmente se fixavam em um mesmo lugar. Então, como assim? Esses grupos, eles não tinham residências fixas, eles não tinham casa, na verdade, eles moravam em cavernas, se escondiam em cavernas e eles não cultivavam, eles não tinham desenvolvido a agricultura, o hábito de cultivar. Então, eles viviam da caça e da pesca, coleta de frutos, e onde tinha mais animais para caçar e mais frutas, lá estava o grupo. Acabou aquela comida, eles mudavam, então eles eram nômades, eles não tinham residência fixa. Há cerca de 12 mil anos, os humanos passaram a plantar e a cultivar alguns vegetais. Então, foi quando eles descobriram que se a semente que caiu ali nascia e formava novas árvores, que poderiam gerar alimentos, então eles começaram a plantar alguns vegetais. Foi daí que começou eles já descobriram que ao invés de ficar só procurando lá onde tinha, eles próprios poderiam plantar. Foram encontradas pinturas em paredes rochosas e em cavernas feitas pelos seres humanos há cerca de 30 mil anos atrás. Os primeiros registros escritos conhecidos datam de 4 mil anos atrás. Então, quando eles começaram a desenvolver a comunicação, eles começaram a fazer desenhos, a usar símbolos para a comunicação. Então, eles claro que não começavam a escrever. Nós vimos no ano passado em matemática que eles começaram a usar símbolos para contar os animais. A partir dessa necessidade que eles começaram a plantar, a criar animais, e a partir disso eles começaram a ter essa necessidade de comunicação. E eles começaram a comunicar através de desenhos, através de símbolos. A comunicação deles se deu dessa maneira.
o estudo da história. Então, nós vamos começar a observar um pouco, nós observamos as imagens e agora a gente vai começar a ver o estudo da história. Estudar o passado é importante, pois nos ajuda a entender como viviam as pessoas que existiram antes de nós e a perceber quais costumes e práticas mudaram e quais permaneceram. Então, é importante estudar o passado? Sim, porque a partir daí a gente começa a entender como viviam essas pessoas, quais costumes ainda existem, eles tinham e foram permanecidos, quais mudaram, compreender o desenvolvimento até chegar atualmente em nós hoje, né? Como se deu o desenvolvimento dos grupos sociais, dos seres humanos. Então, nós vimos lá no slide anterior que primeiro o primeiro desenvolvimento deles, né? Eles começaram a usar paus e pedras para se defender de outros animais. Depois, posteriormente, eles eram nômades, então eles viviam da caça, da pesca e da coleta. A partir daí depois eles começaram a cultivar alguns vegetais, né? E com isso, depois veio a comunicação, que eles começaram a fazer desenhos e símbolos para a comunicação. Isso quer dizer que é possível refletir sobre a história com base nas mudanças e permanência que identificamos na sociedade. Então, sim, a partir desse estudo, desse conhecimento, de estudar como viviam, de conhecer esse desenvolvimento, é que a gente pode saber qual é um costume que permanece, quais são as mudanças e permanências que aconteceram. Claro que existem algumas permanências, mesmo que adaptadas à nossa realidade de hoje, né? O historiador é quem produz. Deixa eu só pegar uma caneta para a gente fazer para eu ir fazendo. Vamos colocar aqui. O historiador é quem produz o conhecimento histórico ao se dedicar a investigar e a interpretar os fatos ocorridos ao longo do tempo. Então, quem é que produz esse conhecimento? O historiador, qual é a função dele, né? A função dele é produzir o conhecimento. Como que ele consegue chegar a produzir esse conhecimento? Porque ele se dedica a investigar, a interpretar, né? Interpretar os fatos ocorridos ao longo do tempo. As transformações da história podem ocorrer em ritmos diferentes, de maneira mais imediata ou mais lenta. Sim, existem transformações que aconteceram mais rápidas e outras foram muito mais lentas. Então, vamos fazer a leitura. Os acontecimentos de curta duração são aqueles que ocorrem rapidamente, em um curto período de tempo, como dias, semanas e meses. Por exemplo, uma partida de futebol, a realização de um show ou a gestação de um bebê, que dura meses, né? A partida de futebol, normalmente 90 minutos. O show depende, 2 horas, 3 horas, depende de cada um, né? Existem shows que duram por volta de 2 horas, 1 hora. As mudanças de média duração. Então, essa não é a de curta duração, nós acabamos de ver aqui, são eventos que acontecem em curto período, dias, semanas e meses. As mudanças de média duração podem ser percebidas ao longo da vida de uma pessoa, pois ocorre com o passar de anos, como as inovações que aconteceram no modo de se vestir e na moda a cada 5 ou 10 anos. Realmente, se você for observar roupas que usavam-se há 10 anos, hoje não está usando. A moda ela tem essa mudança, né? Muito flexível. E tem algumas roupas que continuam apenas adaptadas. Há mudanças que ocorrem de maneira lenta, demora centenas ou milhares de anos para acontecer. Esse é o tempo de longa duração, que pode ser percebido com o trabalho do historiador. Por exemplo, a mudança nas paisagens, a evolução nas técnicas utilizadas na agricultura. Hoje a agricultura é um costume que começou lá com os primeiros grupos, né? Desde os primeiros grupos humanos começou a desenvolver a agricultura e até hoje a agricultura em nossos tempos é muito desenvolvida mesmo, só que ela teve várias técnicas, né? Foi incorporada várias técnicas para os dias de hoje. Então aqui nós estamos vendo aqui partida de futebol, né? Que é um fato de curta duração, uma partida de futebol. Pode ser show, gestação de um bebê, também deu um exemplo aqui no texto. Editorial de moda,
que esse aí é de curta duração, né? As transformações de média, perdão. Aqui é de média duração. Deixa eu só pegar aqui uma caneta para a gente fazer uma correspondência. Olha só. Curta duração, o que nós temos de exemplo aqui? Partida de futebol. Média duração. Nós temos aqui transformações na moda, né? Longa duração. Aqui as transformações. Aqui a gente observa como que era desenvolvido, o desenvolvimento da agricultura e algumas outras técnicas de produção também. A gente pode estar observando que, se a gente for observar também a produção de ferramentas hoje, né, a transformação, desde que foi começado, qual foram as primeiras ferramentas? Foram feitas com pedras, né, através de pedra lascada. Vamos para o nosso próximo. O nosso próximo já é a atividade, então as duas primeiras páginas vocês têm só no livro, não tem na apostila. Se quiser pode pegar o livro e fazer o acompanhamento no livro. E aqui nós temos a atividade, ligue as palavras que possuem significado semelhante. Continuidade, fato, transformação e tempo. Aqui do outro lado nós temos duração, mudança, acontecimento e permanência. Então nós temos aqui o que é um fato? Um fato, vamos pegar continuidade. A continuidade quer dizer duração, mudança, acontecimento ou permanência, que continua, né? Número 2, classifique as imagens de acordo com a legenda. 1, curta duração. 2, média duração. 3, longa duração. Então, vocês vão observar e vão marcar. Então, cada fotografia tem sua legenda e dá para você fazer a leitura. Olha aqui, ó. O Brasil foi colônia de Portugal por cerca de 300 anos. Aí está mostrando aqui. Aqui nós temos famílias aproveitando o período de férias. A cidade de Brasília começou a ser construída. Então, vocês observem aqui. Olha, começou a ser construída em 1956 e foi inaugurada em 1960. Então, vocês vão estar dando as informações para dizer para vocês se é um fato que é de curta, média ou longa duração. Qualquer dúvida, nós vamos parar por aqui com a aula de história. Qualquer dúvida é só chamar que a gente resolve. Assista o vídeo, tem o livro. Se você tiver alguma dúvida aqui, se estiver querendo observar melhor as imagens, é só voltar, só ir lá no livro didático que você tem mais tempo para estar observando as imagens. Um beijo e até a próxima.